Tanzânia era tido como embora que já houve problemas, como a Paula nos lembrou, do Kikwit, mas Tanzânia era tido um país que já estava a marchar na vanguarda, com uma organização, a Corte dos Direitos Humanos, presentes na Tanzânia, e acontecem estes tipos de episódios. Domingos, eh, como é que encaras esta situação? Ahm, Álvaro, é verdade que a Tanzânia tem sido visto durante algumas décadas como um país estável, ou parcialmente estável, mas é a chamada estabilidade, ahm, uma estabilidade, eu diria, artificial, não é? Artificial porque porque desde a independência nós temos um país que é conduzido por um único partido, não é? À semelhança do que sucede com os Camarões. E o que dizias que víamos a Tanzânia como um lugar estável politicamente, mas dizia eu, uma estabilidade artificial, porque a estabilidade deve ser baseada, digamos, no respeito das diferenças, do ponto de vista político, o que não havia na Tanzânia, o que havia, o que sempre houve é um partido que se confunde com o próprio Estado tanzaniano, infelizmente, não é? O Chama Pinduzi, basicamente, é a Tanzânia, e a Tanzânia é esse partido que ele fundou, inclusive a mentalidade do povo tanzaniano está muito ligada a essa perspectiva do partido que domina de forma hegemônica a sociedade, mesmo em termos de opções do ponto de vista cultural, foi tudo escolha do partido que permanece no poder até hoje. Portanto, se pode dizer que a Tanzânia é igualmente um país capturado. E quando se está perante uma captura de um partido hegemônico, Uhum. cria-se essa ideia de estabilidade, não é? Mas também me parece que a ideia de estabilidade na Tanzânia está muito ligada ao facto de não sei se foi a morte do espaço cívico construída politicamente ou se foi uma opção do povo tanzaniano. Eu não consigo explicar, não tenho elementos para encontrar, digamos, a razão por detrás disto, não é? Para nós havia estabilidade na Tanzânia, porque os tanzanianos não protestam. Eu lembro-me, quando visitei o Quênia pela primeira vez, é comum ouvir-se ao nível da sociedade civil que os tanzanianos são demasiado obedientes às autoridades, quando comparamos com um país muito mais efervescente, que é o Quênia, ao nível, Uhum. digamos, de sociedade civil. Aliás, os quenianos fazem questão de rir-se dos outros ali na região, né? Dos ruandeses, do Ugandês. povo do Burundi, por exemplo, porque eles são muito mais ativos, não é? Um, e como o mundo está muito virado à ideia de prosperidade econômica, a Tanzânia, como se sabe, é um país que durante muito tempo tem tido um crescimento econômico relativamente aceitável. Ah, e mesmo como se costuma dizer em África, a Mama Samia também começou a aplicar políticas que, de alguma forma, viabilizaram o crescimento econômico da Tanzânia nesses últimos anos. E é preciso dizer que, inclusive, em termos de produto interno bruto, muito recentemente a Tanzânia ultrapassou o Quênia. Não é? Ah, Uhum. então, esse crescimento econômico associado a um espaço cívico
muito tímido, deu essa ideia de estabilidade na Tanzânia, claro, por força também de um país profundamente capturado por um partido político. Há um dado importante que eu gostava de acrescentar nos factos que nos permitem compreender a cultura política da Tanzânia. A Paula referiu um pouco o quadro jurídico eleitoral da Tanzânia, que não permite que haja um contencioso eleitoral, mas há um outro elemento importante também, que foi objeto de protesto da oposição, que é o chamado Código de Conduta Eleitoral. Há um Código de Conduta Eleitoral que está previsto na lei eleitoral da Tanzânia, e esse Código de Conduta obriga os concorrentes a assinarem um compromisso de honra, no sentido de que, após a divulgação dos resultados, não só não poderão recorrer a nenhuma instância judicial, porque a lei não permite, mas esse código de honra também requer o compromisso de aceitação dos resultados, independentemente desses resultados, não é? Independentemente da qualidade, do processo, etc. E, claro, o líder da oposição, que está na prisão, e outros, dessa vez disseram, não, nós não vamos assinar isto, a não ser que se faça uma reforma do sistema eleitoral, e uma das exigências era também que permitisse a possibilidade de recorrer dos resultados eleitorais. E esse quadro legal do sistema eleitoral tanzaniano, claro, vai contra o padrão mínimo ao nível internacional, sob gestão de processos eleitorais, por um lado, mas também do ponto de vista interno, quando nós olhamos, por exemplo, para a chamada Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Boa Governação, Uhum. esse quadro de gestão eleitoral tanzaniano também choca com aquilo que está estabelecido ao nível dos instrumentos da União Africana sobre essa matéria. E uma vez que a Tanzânia faz parte de duas organizações regionais, por um lado, a organização na qual está o Quênia, o Burundi, o Ruanda, etc., mas também faz parte da SADC. E a SADC tem as chamadas diretrizes sobre eleições livres, justas e transparentes. Infelizmente, o quadro eleitoral, do ponto de vista legal, tanzaniano, também viola as diretrizes da SADC sobre eleições livres, justas e transparentes, sobretudo a forma como a Comissão Nacional Eleitoral deve, por exemplo, funcionar. Dito isto, eu diria que tanto o que ocorreu na Tanzânia quanto o que ocorreu nos Camarões, para mim, era previsível. Não é previsível nos detalhes, na escala dos acontecimentos. Era previsível no sentido de que não há ditaduras. Não há ditaduras em lado nenhum do mundo que simula eleições para fazer efetivamente transição de poder, garantir a alternância do poder. As ditaduras não visam o ritual eleitoral, a simulação de eleições para a alternância. Nesse sentido, era previsível, tendo em conta a natureza dos dois regimes. Portanto, os Camarões é efetivamente uma ditadura conduzido por um tirano, e, por outro lado, no caso da Tanzânia, quando tu olhas, por exemplo, para o mapa mundial que é publicado anualmente pela Freedom House sobre o nível de democraticidade dos países ou não, a Tanzânia está entre países Uhum. não livres, não é? A semelhança dos Camarões. Portanto, a Tanzânia não é um país livre à luz da Freedom House. Então, nesses ambientes, nesse tipo de cultura política, é previsível que se negue, mais uma vez,
a eleições livres, justas e transparentes. E há casos em que os regimes negam a chamada verdade eleitoral. Nesse caso, a mamã Sâmia nem sequer permitiu que houvesse a votação da parte dos tanzanianos, né? Aquilo nem sequer se pode chamar. As ditaduras não realizam eleições, e no caso dela, aquilo é choque, quer dizer o que aconteceu na Tanzânia, aquilo é uma palhaçada, né? E para terminar a minha primeira intervenção, devo introduzir um dado muito rápido, que é os estudos do gênero, na área do gênero, vão sempre dizendo que as mulheres são mais sensíveis e estávamos todos com esperança de que a senhora pudesse governar melhor exatamente por ser mulher. E alguns comentários, e até de especialistas senhoras, a dizerem é incrível como uma mulher conseguiu bater recordes de violência, e isso começa a questionar a ideia de sensibilidade em relação às mulheres. Mas também, historicamente, se olharmos mesmo para a Europa, ver o que é que aconteceu com a Margaret Thatcher, né? Nem sempre as mulheres são sensíveis, de facto, à dignidade humana. Olha, porque até tem um dado, colegando aquilo que estavas aqui a dizer sobre a Dama de Ferro, ela uma vez, penso que era antes da campanha eleitoral, ela tinha feito uma declaração muito desafiadora aos homens, não é? Ela diz que ela fez, realizou, conseguiu obter resultados que muitos homens não obtêm, não é? A rigidez dela superou a rigidez dos homens.